E se eu te perguntasse qual a voz mais marcante dos anos 2000? Você ia dizer Beyoncé, Alicia Keys? Cara, pra mim não. Pra mim é Amy Winehouse. E hoje a gente vai falar justamente sobre ela, fazendo um apanhadão sobre toda a carreira e recomendar algumas coisas muito bacanas pra vocês. Então, vamos lá. Fala, meus amigos, aqui é o Neto, está começando mais um Entre Acordes Podcast. E antes de mais nada, quero pedir para que vocês se inscrevam por aqui para receberem novos episódios, novos vídeos e também sigam o nosso Instagram, @entreacordes.blog. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu fazia muito tempo que eu queria fazer para vocês, que curiosamente não tem tanto conteúdo por aí assim, em formato de vídeo. Até tem, mas não tanto, não tão focado. Tô falando de Amy Winehouse. Amy Winehouse, importantíssima voz dos anos 2000, que muita gente gosta, muita gente também não ouve. Fala que gosta, mas assim, beleza, porque gosta da estética e tal, mas não para realmente para ouvir a carreira dela, acompanhar o que ela fez de bom, que é praticamente tudo o que a gente tem de coisas dela, é muito bacana. Então, uma carreira infelizmente muito curta, enfim, com muitas polêmicas, problemas ali, mas como grande parte dos artistas acontece, infelizmente é assim, e com Amy também foi dessa maneira, então a gente vai fazer um apanhadão, beleza? Então vamos lá, vamos começar onde Amy Winehouse surgiu. Amy Winehouse nasceu em Londres no ano de 83, então ela iniciou sua juventude ali pertinho dos anos 2000, né? Início dos anos 2000. E ela começou a compor composições ali para aquela cena musical londrina, né? Ela participava daquilo ali, então tocava em bares, aquela coisa bem... Para quem já foi para Londres ou conhece um pouco como funciona lá, tem muito esses clubes de jazz pequenos, de blues, muita apresentação ao vivo, semanais, tem clubes lá que a semana toda, cara, toca coisa ao vivo, tem agenda. Então a cena de Londres fervia muito naquela época e a Amy Winehouse participava ali, começou a dar suas primeiras caminhadas musicais nessa cena londrina, beleza? E sobre as influências de Amy Winehouse? Bom, é até complicado, né? Ela não gosta muito que chama ela de soul, de cantora de soul. Ela já falou publicamente que não gosta desse termo, né, pro estilo dela, né? Ela gosta de artistas de soul, claro. Mas ela fala que ela é uma cantora de jazz tradicional. E pode ser que sim. É que tem algumas músicas, né? Tem alguns trechos da carreira dela que a gente vê muita influência de soul music, uma coisa meio Motown, assim, tem. Mas realmente é muito calcado no andamento do jazz ali, né? Que o jazz é bem amplo também, né? Mas o jazz cantado ali tem muito a ver, muita coisa. Então assim, jazz tradicional, rhythm and blues, até reggae, cara. No final ali da carreira dela tem coisa ali muito de reggae também. Então não só no final, mas tem pitadas. Então a Amy Winehouse, ela não é só uma voz muito bonita, com muito talento, uma história legal. Não é. Muita gente coloca ela só como uma grande voz. Pra mim, não. Pra mim, ela realmente entregou uma musicalidade muito diferente, cara, ali nos anos 2000. E falando um pouco mais da voz dela, né, a gente vê ali até o Tony Bennett, né, que ela fez dueto, é uma grande inspiração pra ela, falar que ela parece uma cantora dos anos 50. Né, ela deveria ser comparada aí e colocada no mesmo patamar de Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, cara, e eu concordo sobre isso. É que tudo que é mais antigo a gente fala que é melhor. E tudo bem, realmente tem muita coisa antiga que é muito boa, não tem como comparar, mas em termos de voz, cara, eu acho que ela é bem interessante, viu? Eu acho que o talento dela se equipara assim. Ela não é uma grande virtuosa no sentido de ela vai dar um grito assim que você fica impressionado, que isso? Não é esse estilo dela, tá? Tem momentos assim, realmente, que você fica impressionado com o talento técnico dela, mas é mais no estilo, ela tem sei lá, cara, uma agressividade doce na voz, assim, que chama muito atenção, né? Eu acho que é uma boa definição que a gente pode usar aqui. E, enfim, não é um marketing vazio, é um pacotão completo que a Amy Winehouse representa, pelo menos pra mim. Eu acho que é muito isso. E outra, o visual também conta muito, né, cara? Aquelas tatuagens visíveis meio estranhas. Eu gosto daquele estilo mais descolado, vamos falar assim, despojado, né? Aquele cabelo gigante, cara, super chamativo, as roupas, né? O estilo, salto alto. Puta, eu acho que tem muito a ver, assim. Eu acho que faz parte também do show, né?
ter essa estética. Ela soube muito desenvolver isso e você vê que não é uma coisa assim que o empresário fala, não é o estilo da pessoa, sabe? Então é uma pessoa muito estilosa, que tem uma vibe assim instigante, né? Um personagem que chama atenção, né? Então eu acho que conta muito também, não só questão vocal, né? Mas vale também mencionar que ela tem uma estética muito forte. Vamos falar um pouco, pessoal, agora sobre a discografia, que é pequeníssima, pequeníssima. Tem 1, 2, 3 discos contando com o póstumo. Então, assim, e se você quiser incluir aí um ao vivo, 4, recém-lançado, recém não, né? Já faz uns anos que saiu aí. Mas assim, ó, de carreira em vida são 2. Então, assim, a gente tem em 2003, pessoal, o disco Frank, uma bela estreia, belíssima estreia. Amy House ali, muito nova, né? Ela tinha o quê? Era de 83, 17, 20 anos mais ou menos, acho que 20 anos. 20 anos de idade, muito jovem ainda. Enfim, esse disco fez um sucesso interessante na época. Hoje em dia o pessoal começa a revisitar ele um pouco mais, porque o Back to Black, que a gente vai falar em breve, em seguida, é muito forte, né? Realmente, tem que ser mesmo. Mas esse disco é bem diferente. Quem está acostumado com Rehab, Back to Black, com as músicas bem famosas da Amy, vai estranhar se ouvir o Frank. Porque o Frank, apesar de ele ter ali a voz característica da Amy, beleza, ela tá pronta ali como uma vocalista e tal. Esse disco Frank, ele tem uma fortíssima influência do jazz, né, mais tradicional. Ele é um disco assim, meio, não vou falar frio, né, não é exatamente isso, mas ele é simples, né, eles não tem aqueles arranjos enormes, a Big Band, tudo que acompanhou ela depois, que pra mim é a grande parada. O Frank, ele já carrega ali composições totalmente autorais dela, que a gente já via em registro de vídeos por aí, a gente consegue ver, né, do iniciozinho ela só com violão. Cara, o poder de composição ali já era muito interessante, né, você via que ela tinha muito a dizer já no início de carreira, ainda muito jovem, parecia uma alma velha num corpo jovem, né? Muita gente citava isso, inclusive. E nesse disco Frank, ele é assim, ele é um pouco mais tradicional, ele tem ali as letras irônicas da Amy, ele já fala de amor, já é um disco sentimental, tal, e tudo mais, mas ele ainda é um pouco mais tradicional, assim, um disco meio acústico. Cara, vale ouvir. Se você nunca ouviu, você vai gostar. É muito agradável. É pra pôr num jantar ali com os amigos, com a gata, enfim, fazer uma coisa mais intimista. Não é pra embalar a festa, não é. Mas é muito interessante, viu? É muito bom. Recomendo que vocês ouçam de verdade, porque muita gente pega a discografia dela, tá, o Back to Black, e não quer saber mais, sabe? Porque, realmente, as coisas mais impactantes estão aqui, mas para dar uma olhada no Frank, vale a atenção. Então fica a recomendação para vocês também, esse disco Frank da Amy House, que é muitíssimo bom. Então vamos seguir para o segundo disco, vamos falar do Back to Black, o segundo disco da Amy House. Quero agradecer meu amigo Gustavo, lá de Londres, que já praticamente morei junto com ele, então me presenteou isso aqui na época que a gente morava lá. Muito obrigado, Gustavo. Esse disco aqui já para tudo, a mudança já é enorme. A gente tem uma produção aqui do Mark Ronson, né? Tem uma estética meio Motown, bem moderna. E aqui já tem o humor ácido, tudo que a gente conhece da Amy House, do padrão, né? Do que virou, estabeleceu a Amy House, parte desse disco. Então, aqui realmente ela estourou pro mundo, né? A gente tem uma mudança estética sonora bem nítida, partindo do Frank, como eu falei, que é um disco um pouco mais frio, jazz, violões, sabe? Ele é mais assim. Aqui não. Aqui é Big Band, trompete, saxofone, backing vocals dançando, batendo palma. É outra abordagem. E casou muito bem com o estilo dela, cara. Porque aqui parece que ela conseguiu ter mais liberdade, se preocupar menos com como tá soando a canção, né? A alma da canção, e extravasar um pouco mais sentimentos emocionais. Sentimentos emocionais, é óbvio, né? Sentimentos ali do seu interior da alma. Inclusive que esse disco ele foi composto, a gente sempre fala aqui, quando o disco ele é carregado com verdade, com alguma coisa que vem da alma do artista, é diferente. Não tem o que falar. Tudo bem, ele pode contar uma história, isso é legal, mas quando é uma coisa da alma, é diferente. E nesse disco é isso. Ela vinha de um término conturbadíssimo
do relacionamento com o Black Fielder, acho que é o nome do sujeito. Péssima influência, péssimo exemplo como pessoa ali, pelo que a gente entende e pesquisa sobre o nome dele, vem em documentário, vem em livro. Ela terminou com ele ali, né, tiveram um fim difícil, e ela aproveitou, né, desses sentimentos pessoais aí de escrever muito, de compor, para desenvolver um novo disco, basicamente conceitual sobre esse tema. Então aqui, todas as músicas aqui trazem coisas do relacionamento, de coisas que ela estava vivendo na época, com relação a dependências químicas também, que é muito forte, né? A gente sabe como foi o fim da Amy, e aqui a gente consegue ver muito bem isso. Cara, isso aqui é praticamente uma coletânea, tá? Isso aqui é uma coletânea. Assim, ó, Rehab, o disco já abre com isso, que não vou falar que talvez seja a grande música da Amy House em termos de popularidade, em termos do que o pessoal conhece, pode ser que sim. Não é a minha favorita do disco, não tá longe de ser, mas é muito boa, muito impactante. Aqui a gente já vê a questão do sopro, da Big Band atrás dela ali, marcando muita presença. Eu vou ter que citar uma a uma, cara, porque isso aqui, de verdade, é muito especial. You Know I'm No Good, belo título, Me and Mr. Jones, que esse disco é legal que ele alterna um pouco. Ele te surpreende da primeira à última música. Ele vem ali com momentos de um pouco mais alto astral sonoro, depois ele vem uma coisa mais contida, depois ele volta, depois é mais uma alta, depois é baixo de novo. Claro, as letras são pesadas, mas musicalmente falando ele tem essas alternâncias que é muito interessante e te mantém muito preso ali, né? Você quer saber a próxima música, parece um bom livro que você quer, ou a boa série, quero ver o próximo episódio, quero ver o que vai vir. E aqui é exatamente isso, cara. Isso aqui parece que realmente foi feito assim. O pessoal até não fala, eu vou continuar as músicas já, mas assim, o pessoal, eu acho que deixa um pouco batido do que esse disco representa, na minha opinião. De verdade, isso aqui é top alguma coisa, né? Não sei se é 100, 200. Top alguma coisa muito grande de grandes discos da história. O pessoal tem que parar de lembrar só das músicas que conhece mais, Back to Black, Rehab, e ouvir de verdade isso daqui, cara. Isso daqui diz que muda vidas, tá? É nesse nível. Por isso que eu sempre gosto de ter em vinil, assim, isso foi um presente, mas ele sabia que eu gostava. Mas gosto de ter em vinil essas coisas mais fortes, marcantes, sabe? Mas assim, ó, Me and Mr. Jones, Just Friends, muito boa. Back to Black, que a gente falou aqui, eu acho que pode dizer que é uma música que representa a Amy House como artista, pode ser que sim. Agora, minha favorita do lado lá, Love is a Losing Game. Uma das maiores interpretações vocais que eu já vi de um artista. De verdade, tô falando sério, isso aqui é muito top, cara. E no lado 2 a gente tem Tears Dry on Their Own, minha favorita da Amy House, uma das músicas que eu mais gosto na vida, é isso. Tem um videoclipe muito bacana. Ouça de novo, cara, Tears Dry on Their Own. Lindíssima. Wake Up Alone. Os temas das músicas é muito. Some Unholy War. Muito boa também. He Can Only Hold Her. Muito bom também. E Addicted. Olha como termina o disco. Pesadíssimo. Viciada, né? Addicted. Então assim, cara, é um trabalho corajoso. Se equipara ao Leila, discos assim que a gente fala, como o cara teve coragem de escrever aquilo, sabe? Então assim, desde o Rehab, onde ela fala que ela precisa ir pra reabilitação, que não dá mais, mas ela não quer ir, até sobre estar sozinha, perder no amor, cara, assim, é especial a pessoa ter feito isso aqui e musicalmente honesto. Vou até mostrar essa ediçãozinha pra vocês aqui, pessoal. Ganhei em 2018, faz alguns anos já, do meu amigo Gustavo, ó, lindona, clássico, tá, esse aqui é novo, não é da época. Aí aqui a gente tem algumas fotos dela, ó. Fotos dela no encarte, as letras aqui atrás como de costume, né, fotos muito bonitas, as fotos, vinil preto normal, a gente tem aqui o lado A é preto, e o lado B é branco com preto. Back to Black, todo um conceito, né? Muito bonito, muito bonito. Então assim, ouçam, cara, ouçam de verdade o Back to Black, porque não é só um disco, sabe? É uma coisa realmente assim, muito especial, que acaba ficando batido, mas não deve, não. O pessoal tem que ouvir de novo, entender que isso aqui é uma obra praticamente, perfeito, é um disco perfeito. Um disco perfeito. E belíssima foto, né? Foto lindíssima, cara, muito presença, muito bom gosto. Depois disso, pessoal, a gente sabe, Amy
começou a sofrer uma perseguição muito grande ali por questões de fotógrafo, de paparazzi. A mídia ficava muito em cima dela para querer flagrar ela meio bêbada, meio fora do cabo ali, né? Ela tinha essas questões emocionais muito fortes desde a infância, já tomava medicamentos por conta de depressão, ansiedade. Depois começou a acelerar mais essa questão aí da dependência química, né? Então começaram a flagrar ela aí cambaleando por aí. A gente sabe como é que é a pressão da indústria, né, em lançar disco. Enfim, a Amy não estava muito preparada emocionalmente para aguentar esse turbilhão de emoções e teve ali um período de belíssimos shows, apresentações, premiações, Grammys. Ela foi muito reconhecida entre 2000, né, que esse disco é 2006, e a gente tem o falecimento dela em 2011. Então aí nesses 5 anos aconteceu muita coisa, né? A gente vê ali, tem muita coisa no YouTube, você consegue ver vídeos, fotos, cara, o material é bem grande. Infelizmente ela não ia compor um disco por compor, ela nunca fez isso, né, nessa curta carreira. Então você vê o Frank de 2003, depois o Back to Black de 2006, 3 anos ali, acontecimentos pessoais graves, né, pesados, que inspirou ela a fazer um novo disco. Depois ela teve um turbilhão de coisas, estabilidades, reabilitação, ia e voltava, cara, muito triste. Infelizmente a gente não teve um tempo ali de receber um novo disco completo, com o aval dela, com um novo conceito, com uma coleção de canções que ela aprovava, né? Infelizmente a gente não deu tempo, porque infelizmente ela falece ali em 2011. Mas ainda em 2011, como a gente está falando de discografia ainda aqui, a gente tem o Lioness Hidden Treasures, um disco muito legal, cara, um disco póstumo, lançado ainda em 2011. E ele não é um disco que estava quase pronto, entendeu? Ele não é um disco desse, que é assim, estava quase pronto, eles pegaram e lançaram lá, que ela só faleceu. Não foi o caso. Aqui a gente tem um disco com demos, versões alternativas, inclusive de Tears Dry on Their Own, tem uma versão alternativa ali que não é igual do disco, mas é só uma versão. Mas a gente tem lá dos B que não foi lançado. Infelizmente a gente não tem Valerie, que, cara, eu acho que é a minha segunda música que eu mais gosto da carreira dela, assim, que eu acho que é um cover. Agora me pegou. Não sei se é uma composição que só foi ao vivo ou cover, não lembro de outras versões antigas antes dela. Mas não tem nesse disco. Mas tem ótimas músicas aqui. Tem uma versão de Garota de Ipanema, cara, que combina muito com a voz da Amy. Tem algumas coisas que você via que ela tava flertando mais pesado com hip hop, um pouco mais também com o reggae. Tem Between the Sheets, que é muito legal também essa música. Cara, tem ótima. Ouçam Lioness Hidden Treasures. Realmente são tesouros escondidos ali dela. É um documento sensível. O pessoal que produziu ali fala que são composições que ela aprovaria, digamos assim, né? Em termos assim, que ela gostava de cantar, composições que eram importantes para ela, que ela trabalhou bastante em estúdio. Então não é um caça-níquelzão. Não foi assim, lança lá, vamos vender. Eu não enxergo assim, tá? Eu vejo como realmente... Inclusive a gente fez aqui, eu não sei se tá no ar ainda ou vai ter que refazer, porque a gente perdeu alguns episódios de podcast discos póstumos. Se não teve, vou fazer de novo e vou citar, mas já citei antes esse disco aqui. Já fiz acho que até review no site. Tem que ver, tem que ouvir. Lioness Hidden Treasures. Contando como discografia, é muito bom. E tem também o Live at the BBC, lançado em 2021, salvo engano, muito bom também, que ali dá pra se deliciar, cara, porque eu sentia muita falta de um disco ao vivo da Amy, cara. Como que não tinha um disco ao vivo da Amy? Muitas apresentações muito bacanas na segunda metade dos anos 2000 ali, e não tinha disco ao vivo oficial. E esse disco, ele entrega isso. A gente tem um pacotão ali que dá 2 horas e pouco de material, de gravações dela na BBC, tudo ao vivo, você sente o calor do ao vivo ali. Tem praticamente todas as composições dela estão lá. Valerie, inclusive, tá lá também, uma versão legal. Então vale muito a pena, cara. Ouçam, se você tá meio enjoado do Back to Black, do Frank, ouça esse Lioness e ouçam também esse ao vivo da BBC dela, que tá muito legal. Vira e mexe eu coloco. Tô num rolê lá, o pessoal quer deixar uma música meio de fundo, mas vamos curtir ao mesmo tempo. Live at the BBC da Amy. Inclusive vou fazer um dia um programa só sobre BBC aqui, discos ao vivo da BBC gravados que são muito legais. Mas aqui a gente fecha até então a discografia dela com discos antes e depois da morte dela, mas até agora a gente não lançou mais nada. Se vier mais coisa eu gostaria, porque a Amy Winehouse tem pouco material, né, pra gente se degustar.
mas ouçam também o Live at the BBC da Amy Winehouse. Então, pessoal, fechada a discografia dela aqui, vamos falar um pouco sobre o que acontece nesse período, né? Como a gente termina em 2011, 21 porque foi um lançamento póstumo, mas em 2011 da história dela aqui, né? Como a gente fala desse disco póstumo, do falecimento dela, inclusive vou falar um pouco mais sobre o falecimento dela. Ela morre dia 23 de julho de 2011, adivinha, aos 27 anos, para fazer mais uma mística, mais uma aura misteriosa no Clube dos 27, né, dos artistas que morrem com 27 anos. Ela morre lá em Camden Town, na sua casa em Londres. Eu vou até ler aqui que a causa oficial foi intoxicação alcoólica após um período de abstinência seguido de recaída, né? Então a gente já via aquilo ali, né? O desgaste físico dela. Ela já era uma pessoa muito magrinha, né? Pouco ativa, assim, fisicamente, digamos, né? Você via que estava debilitada, né? Tanto pela cara quanto pelo corpo ali, que estava demasiadamente mal. E, infelizmente, decorrência de todo esse trauma mental e pressão e escolhas também, claro, ela chegou ali, não conseguiu avançar mais e acabou falecendo aos 27 anos. Tem até um último show dela que vale muito a pena, até um parênteses que eu quero fazer aqui. Vou ver se eu coloco alguma foto ou trecho, não sei se vai dar pra colocar, mas se tiver, tá aparecendo aí, de um show dela, cara, que é o último show dela. Ela falece em 23 de julho de 2011, e dia 18 de junho de 2011, um mês antes, ela faz um último show lá em Belgrado, na Sérvia. Tem completo no YouTube, tá? É facinho de você colocar, coloca aí Amy Winehouse Live Belgrado ou Last Concert, último show, você vai ver completo, tem 44 minutos, eu assisti inteiro essa apresentação e é muito triste. Ali você via que realmente não tinha mais pra onde ir. E até uma irresponsabilidade, sabe, de você ver retrospectivamente assim, que o pessoal não interviu ali, não chega um empresário, não chega um pai, não chega alguém e fala, cara, não vai dar pra fazer, devolve o dinheiro dos fãs, mas não, né, o pessoal quer ganhar, não quer perder nada. Enfim, mas ficou triste, ficou feio, né, porque ela não tinha condições nenhuma de fazer aquela apresentação. Você vê no palco ali, muito, sabe, ela fica muitos minutos sem cantar. Tem até um back vocal que ajuda muito ela durante o show ali, fala coisas motivacionais talvez no ouvido dela, tenta cantar mais alto que ela pra cobrir, ela tinha hora, mas assim, se arrastou por 40 e poucos minutos e ela não tinha condições nem de ficar em pé, praticamente. Então, era o prenúncio do fim. Estava desenhado já que não ia dar mais, né? Se alguém não intervisse ali, alguma coisa ia acontecer, e aconteceu, infelizmente. Mas eu quero deixar esse parênteses desse último show, que é muito marcante. Vejam como uma lição e também como um documento histórico importante da carreira dela ali, né? E, enfim, triste, mas faz parte da história, e a gente tem todo esse material para ver hoje, enfim, e colocar no devido lugar, no patamar que merece, que é de altíssimo nível. Mas assim, muito disso que eu peguei, pessoal, vou até recomendar para vocês aqui, para contar um pouco mais e para experienciar e entender, foi a vida da Amy Winehouse e a carreira, foi desse documentário aqui, ó, Amy. Documentário muito bacana, tem DVD ainda, pessoal, tem bastante DVD, eu gosto. Esse documentário é bem legal, ele é 2 discos que tem dentro, tá? Muito bacana assim, ó, bonito, ó, 2 discos. O primeiro disco é o documentário. Eu gosto muito de documentário, ou vejo muito sobre tudo e sobre música. Eu também consumo bastante, gosto muito de documentário sobre música, porque é ali que você entende de verdade o artista, né? Você vê a raiz, né, de tudo que aconteceu na vida dele, do que influenciou ele, o que ele pensava. E esse aqui, o que eu acho legal desse documentário? Esse documentário aqui, ele não tem, não que eu não goste da outra maneira, mas ele não tem pessoas falando assim, só dando depoimento. Ele é inteiro, 100% de imagens de acervo, seja acervos de televisão, acervos de show, acervos pessoais, gravações caseiras, tem de tudo aqui, ó. E ele conta a história inteira da vida dela assim, entendeu? Desde coisas da juventude dela lá, ela gravando na casa dela, até noticiário da morte. Então ele vai tudo ali, e ele é inteiro narrado, ou por ela, eles pegam entrevistas dela e ela narra coisas sobre a vida dela, sobre coisas que ela acreditava, e também pessoas próximas, produtores, pais, amigos, enfim, pessoas que foram importantes na vida dela, fazem essa narração e vão contando toda a história da Amy Winehouse. Então, cara, vale muito a pena. Eu coloco de verdade, esse é o melhor documentário que eu já vi na minha vida sobre música, junto com o do Kurt Cobain,
Montage of Heck. Quem sabe um dia eu faço até um vídeo sobre documentários aqui, acho que seria legal. Documentários, enfim. Porque vale muito, pessoal. É aqui que você vai entender onde o artista tá. No digital, no momento dessa gravação, não tem mais disponível. É isso que é difícil de você não ter o físico, né? Mas tava na Netflix, depois foi pro Prime Video, logo aparece em algum aí. Mas vale muito a pena aqui, ó. Amy Winehouse, você vai conhecer de verdade a alma dela através desse documentário. E vou deixar um último parênteses aqui. Um último parênteses antes da gente fechar o vídeo. Em breve, ainda esse ano, vai rolar aqui um conteúdo completo. Para quem não sabe, fiz uma viagem para o Reino Unido, onde eu gravei lá os principais pontos. Já coloquei alguns aqui no canal, depois você desce aqui para ver na playlist do canal alguns conteúdos de alguns locais que eu fui lá. E tem muito mais ainda, tem muito mais. É que eu tenho que balanceando aí com outras coisas, tal. Vamos, né, trabalhar bem o material que eu tenho. Mas eu tenho um conteúdo exclusivo sobre a Amy Winehouse, onde eu fui na casa dela, onde ela viveu o final de sua vida ali, fui no bar preferido dela, fui na estátua dela, fui em diversos pontos icônicos da Amy Winehouse, que em breve você vai ver aqui no canal do Entre Acordes no YouTube, dirigido por mim, beleza? Então se inscreve aqui para não perder nada, que em breve esse vídeo vai rolar também. Então é isso, pessoal, de legado da Amy Winehouse, o que eu vou falar, né, cara? Eu acho que o grande legado é que você consegue fazer uma música autoral, confessional e direto da sua alma, sem precisar revolucionar nada, né? Porque a Amy Winehouse não revolucionou nada, assim, não trouxe uma coisa nova 100%. Mas ela, sim, talvez ia trabalhar algumas sonoridades que pouca gente trabalhou, que é o hip hop com reggae, alguma coisa assim meio... enfim, ainda mais nos anos 2000. Mas enfim, em termos de legado, na minha opinião, que ela realmente abriu porta para uma geração inteira. Então assim, essas grandes vozes, essas divas de hoje em dia, Adele... Sam Smith, Lana Del Rey, cara, eles existem e têm uma carreira e têm uma possibilidade de desenvolver uma carreira na indústria por conta da Amy Winehouse. Eu coloco assim tranquilamente, porque uma voz feminina forte assim, fazia tempo que não surgia. Então eu acho que é o grande legado da Amy Winehouse, além da sua obra inteira, que é maravilhosa. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal do Entre Acordes, mais um Entre Acordes Podcast. Mais uma vez, quero pedir para que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta temas que você quer ver por aqui. Fazia muito tempo que eu queria falar sobre essa grande artista, Amy Winehouse, sou fãzaço. Escreva aqui nos comentários também sua música favorita, seu álbum favorito, o que você mais gosta da Amy Winehouse, ou o videoclipe que você mais gosta, tem videoclipes muito bons também. Conto com vocês, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima!